Amigos, Irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. E hoje nós estaremos tratando sobre um tema bastante importante na teologia sistemática, a hamartiologia, o estudo do pecado. O que é pecado? Quais as consequências do pecado? Quem originou o pecado? Estaremos tratando sobre isso nesse vídeo. Então, para mais informações, você já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e também deixe seu comentário. A palavra que dá origem a pecado no grego koiné, no contexto neotestamentário, é a palavra hamartia, que significa errar o alvo proposto, simplesmente errar. O pecado é a transgressão da lei, é quando alguém não cumpre a lei proposta por Deus. Pecado, como diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, versículo 4, pecado é iniquidade. É interessante notar isso que o irmão Cláudio falou, porque a definição bíblica e básica de pecado é simplesmente quebrar as leis de Deus. É transgredir os mandamentos pré-escritos e pré-ordenados pela pessoa divina. Em 1 João, no capítulo de número 3, versículo 4, na Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, Deus, como um juiz, de acordo com Gênesis capítulo 18, versículo 25, ele promulga leis. E a partir do momento que essas leis são quebradas, dá origem à terminologia chamada pecado. O que hoje, a grosso modo, e perdão pelo anacronismo, seria chamado de transgressão das leis brasileiras. O pecado, ele só tem força quando a lei está posta. Quando não há lei, então não há pecado. Exemplo disso é quando nós encontramos que um pai, quando diz para o seu filho que ele não deve fazer isto, e quando ele faz, ele comete pecado, porque ele desobedeceu. Mas se o pai nunca dizer ao filho que isto é errado, então ele nunca irá saber se isto é pecado. Entretanto, nós sabemos que Deus dotou o ser humano de uma capacidade moral, ou seja, de definir o que é certo e o que é errado com base na pessoa divina e nos seus conceitos moral e ético. E é importante destacarmos também que a origem do pecado, como que o pecado ele se originou, sabemos. E para sintetizarmos, que um anjo chamado Lúcifer, claro, cometendo um anacronismo com Jerônimo no 5º século na Vulgata Latina, que deu esse nome a Satanás, ao diabo. Isaías, capítulo de número 14, e Ezequiel, capítulo de número 28, narram a história da rebelião de Lúcifer. Claro que com profecias de duplo sentido ou de dupla referência. Em Isaías 14, no contexto ao rei de Babilônia, mas também se referindo a Satanás. E em Ezequiel, capítulo de número 28, se referindo ao rei de Tiro. Entretanto, como é de dupla referência, se encaixa cabalmente na pessoa de Satanás. E Apocalipse, capítulo de número 12, quando narra o fato em que Lúcifer ou Satanás cai do céu juntamente levando a terça parte dos anjos. O que a gente poderia entender e subentender que foram os anjos que aderiram à rebelião de Lúcifer. Isso está explicitamente em 2 Pedro 2,4, em 2 Pedro 2,9, em Judas verso 6, entre outros textos. O pecado ele se originou na raça humana, ele entrou no mundo através do primeiro casal, Adão e Eva. Até então, como nosso irmão Marcos falou, o pecado ele só existia na esfera angelical. Ainda no mundo, Deus criou o homem e a mulher puro e santo, sem defeito e sem mácula. Mas através da serpente que seduziu a Eva, e ela nitidamente ofereceu também para o seu esposo Adão, eles comeram do fruto proibido que Deus disse que não era para comer, e ali o pecado teve início na raça humana. E é por isso que a palavra do Senhor diz que hoje todos nós, seres humanos, nascemos no pecado, porque nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais. Quando uma pessoa nasce, ela já nasce no pecado. Não que ela cometeu o pecado, mas é a natureza pecaminosa. É importante destacarmos que Adão, juntamente com Eva, estava ali naquele momento, principalmente em Gênesis capítulo 3, no momento em que a serpente, personificada por Satanás, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 2, é importante destacarmos que Adão estava representando toda a humanidade. Se Adão caísse, toda a humanidade cairia. Mas se Adão prevalecesse, obviamente toda a humanidade também prevaleceria. Ou seja, era condicionado o pecado ou não o pecado na esfera natural do homem por Adão. Entretanto, como diz Romanos capítulo 5, versículo de número 11 e 12, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, a abrangência da morte ser universal se dá pelo pecado ser universal. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. É importante destacarmos também que isso que nosso irmão Cláudio falou sobre a criança já nascer no pecado. No Salmo de número 51, versículo 7, o salmista Davi, ele diz que ele foi concebido
em pecado. Ou seja, no ato ou efeito dele ser concebido, ele já estava inerte no pecado. Isso é chamado na teologia de imputação imediata ou imputação direta, quando o pecado passou a todos os homens pelo pecado de Adão e Eva. E aí, as consequências do pecado foram drásticas. Atingiu a natureza, Gênesis capítulo 3, a morte entrou no mundo, as catástrofes naturais, as catástrofes morais, o ódio, tudo em decorrência do pecado e dos seus malefícios. Quando nós observamos em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13, ele diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando nós observamos, nós queremos um conceito em que muitas pessoas pensam que o pecado foi originado por Deus, porque Deus é onisciente e ele sabia que o ser humano ia pecar, então por que ele fez o homem? Mas Deus, ele não foi o causador do pecado. Deus, ele deu livre-arbítrio para todos os seres humanos, tanto na esfera angelical, tanto na raça humana. O homem tinha o poder de escolher a quem ele servia. Infelizmente, Adão ali seduzido, ele ali foi enganado pela serpente, como o nosso irmão Marcos falou, que é o próprio Satanás, como de Apocalipse, também em 1 Pedro, e ele caíram naquela enganação. E essa consequência do pecado fez com que o homem se afastasse de Deus. Por quê? Deus é luz. O homem é afastado de Deus, então o homem não está em luz, está em trevas. Então quando o homem se afastou de Deus, Deus também é vida. Então se o homem se afastou de Deus, o homem morreu. Que morte é essa? Morte espiritual. O que é morte espiritual? Morte espiritual é afastamento do homem e de Deus. É quando o homem se afastou de Deus através do pecado. Também o pecado foi a consequência da morte física. Deus não criou o homem para morrer, mas o pecado fez com que um homem tivesse o seu tempo de vida limitado. Então a morte física o que é? A separação da alma do corpo. A morte espiritual, a separação do homem e de Deus. E a consequência da morte espiritual é a morte eterna. A separação eterna de Deus com o homem, onde o homem não tem mais chance de voltar para Deus na morte eterna. Isso que o nosso irmão Cláudio falou é bastante interessante quando ele diz que Deus, ele não é o originador do mal. Entretanto, Deus, ele é o possibilitador do mal. Prestem atenção, em Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 15, 16 e 17, diz o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabemos que Deus, na sua presciência, sabia que o homem iria pecar. É tal que em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18, mostra-nos que Cristo havia morrido desde a fundação do mundo. Ora, Cristo não era um plano B. Deus já sabia que o ser humano ia pecar e já havia provido um meio pela qual as pessoas pudessem chegar até a Deus. Deus, ele não é o originador do mal em hipótese alguma, porque isso macularia o seu caráter santo, bom, amoroso e justo. Entretanto, ao Deus criar o ser humano, ele cria a possibilidade do pecado. Por quê? Porque ele deu livre-arbítrio às suas criaturas, como vemos explicitamente em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Ora, como que Deus pede para que Adão não coma, se o próprio Deus, como dizem os nossos irmãos erroneamente calvinistas, defendem de que ele já havia os predestinado desde a eternidade passada para pecar? Não haveria sentido o próprio Deus dizer para Adão e Eva para não comerem daquela árvore, se o próprio Deus desde a eternidade passada já os havia predestinado. Que Deus ilógico não seria? Ainda nós lemos em Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 e 15, ele diz assim: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que o apóstolo Tiago estava falando é que, para muitos, o pecado até então não é algo demais. Muitas vezes o homem, quando ele está perto de errar, muitas vezes quando ele está à beira do erro, muitas vezes ele começa a pensar e a dizer: mas isso não vai ser nada demais. Eu acho que isso aqui não vai ser tão errado. E quando ele comete o pecado, como o Tiago diz, ele dá luz. Quando a consciência, ela concebe o pecado, ela dá a luz que você errou. Aí você percebe que você errou, e quando é a consequência, Tiago diz que gera a morte espiritual. No entanto, quando nós observamos em Gênesis, Deus, o próprio Deus, ele diz, quando Adão e Eva pecou, em Gênesis 3, 22, ele diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então veja que através da concupiscência do homem, concebido o pecado sem intenção, pensando que não ia ser nada demais,
quando eles pecaram, eles reconheceram que estava nu e Deus confirma dizendo, agora o homem sabe o bem e o mal. Em outras palavras, o homem era inocente antes do pecado, mas quando eles pecaram, tiveram consciência do erro e naquele momento o pecado gerou a morte para todos. É por isso que Tiago diz no verso 16, não erreis, meus amados irmãos. É interessante notar que isso que o nosso irmão Cláudio falou, para resumirmos e para encerrarmos, em relação ao pecado ao adentrarmos no mundo, até agora falamos somente sobre o pecado, a sua origem e suas consequências. Entretanto, qual foi o meio pelo qual Deus proveu para que o pecado fosse aniquilado? No próprio contexto de Gênesis capítulo 3, no versículo 15, aquilo que é chamado pelos estudiosos de proto-evangelho, em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, a primeira referência a Jesus Cristo, que diz-nos que da semente da mulher havia de haver um que pisaria a cabeça da serpente e esta feriria o seu calcanhar. E eu acho interessante quando eu leio Romanos capítulo 8, versículo de número 3, diz o seguinte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, o mesmo termo usado pela Septuaginta para se referir aos sacrifícios para expiar pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus Cristo, a semelhança do pecado, oferecendo-se para tirar pecados, aniquilou o pecado no próprio pecado. Ou seja, Jesus Cristo é o meio pela qual Deus soberanamente abomina, extirpa, retira, elimina e ressarce todo o pecador. Após a queda no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, do 17 por diante, Deus diz que uma das consequências do pecado na natureza seria os espinhos. E como o nosso irmão Marcos falou, diz que Jesus Cristo foi o meio pelo qual Deus tirou o pecado de cada um de nós. O espinho foi uma da consequência do pecado. E quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, você lembra o que colocaram na sua cabeça? Uma coroa de espinho. Quando uma pessoa é rei, coloca uma coroa de ouro, demonstrando realeza, poder. Ouro representa algo poderoso, mas em Jesus foi espinho, mostrando que ele estava ali por causa do que aconteceu lá no Éden há muitos tempos atrás. Agora que temos Jesus Cristo, basta-nos viver algo chamado santificação. Ainda estamos nesse corpo mortificado pelo pecado. Entretanto, agora o novo homem foi gerado em cada um de nós que aceitamos e que vivenciamos Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Que venhamos nos abster do pecado a cada dia e por fim seremos completamente redimidos desse corpo mortal e pecaminoso quando Cristo nos der um corpo glorioso, assim como o seu, na sua segunda vinda, como diz 1 Coríntios capítulo 15. E como diz a palavra do Senhor diz, buscai a paz e a santificação sem erro, sem a qual ninguém verá o Senhor. Chegamos ao final de mais um vídeo. Já pedimos encarecidamente que vocês deem o seu like, se inscrevam no nosso canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo e não se esqueça de compartilhar nas suas mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, para que esse vídeo possa edificar e possa servir de aprendizado para mais irmãos e irmãs. Também nos siga em nossas redes sociais, o Instagram do canal está aparecendo aqui embaixo, você pode estar seguindo, e também o Instagram da produção que você também possa estar seguindo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.